já tentei outras vezes, não consegui. Antes de eu viajar, eu tentei ir para o Cuba nas Coabes. Estava pronto, o esposo da minha prima Celeste veio buscar. Mas o pessoal que estava na calçada era por conta, viu, Celeste? Eles não te mostrou onde eu estava esperando, amém? Mas chegando aqui, Deus colocou no meu coração para falar sobre oração, amém? Eu quero fazer uma junção do livro de João, capítulo 14, e o Salmo, onde a nossa irmã leu, o Salmo 6 e 7. Talvez você não me acompanhe, porque eu falo um pouco rápido. Mas Jesus aqui ele está falando sobre 3 coisas que todo mundo procura na vida. A primeira coisa que as pessoas, pastora Cláudia, procuram é um destino, um caminho, realizar um sonho. Elas crescem, amadurecem e agora, após concluir uma faculdade, elas tentam concursar ou percorrer a tal escolha, o caminho que ela escolheu. E aí ela cresce e aquele sonho vai tudo de água abaixo, e ela perdeu o sonho, perdeu a fé, perdeu a esperança, e agora, por fim, ela precisa da verdade. O porquê que tudo deu errado na minha vida, porque as coisas não aconteceram. Será que foi os meus pais que erraram? Será que eu nasci na família errada? Ou será que é o governo? Ou quem sabe Deus é o culpado de tudo isso não ter dado certo na minha vida? Depois, no final de tudo isso, ele passa para a terceira fase, chamada a fase da vida. E agora ele não tem mais esperança, não tem mais fé. E ele diz: a única esperança é me matar, tirar minha vida, porque eu tentei achar um caminho para realizar os meus sonhos e não consegui. Tentei também encontrar a verdade, porque muitas coisas não completou ou não se realizou na minha vida. E agora a única esperança, eu vou tirar minha própria vida, ou eu vou me entregar a algo que possa me destruir rapidamente. Quem sabe casou, formou família, e agora a família se espalha, e você agora não tem mais prazer nem de estar dentro de casa e nem fora de casa, nem tampouco agora tem prazer de estar na igreja. Jesus aqui em João 14, ele está dizendo para os seus discípulos: olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser morto numa cruz, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí ele dá uma olhadinha, pastora Cláudia, ele percebe que os seus apóstolos, aquela multidão que estava ali acompanhando, agora fica triste e começa a cair o seu semblante, e aí ele começa a dizer: não se turbe o teu coração, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Porque se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar lugar, e quando eu vou voltar para te buscar no arrebatamento, porque aonde eu estiver, você vai estar também. Então a palavra de Deus que foi lida aqui nessa noite fala sobre habitação, aonde diz lá que, aonde foi lido: andaram desgarrado pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitar. E aí começaram aqui, Israel, voltando um pouco à história, eles andaram por caminhos errantes na mão de Faraó. Quem sabe hoje você está também na mão de um Faraó, a tal famosa crise, ou na mão de um patrão. Quem sabe você está na mão de uma agiota, ou quem sabe você está no meio, na mão de um lobo ou de um mercenário. Aí você olha, entra aqui dentro, olha todo o ambiente organizado, e aí você diz: se Deus estivesse aqui, essa igreja estaria cheia. Eu vou procurar outra igreja. Olha aí, olha, Deus está falando com alguém aqui essa noite. Alguém está aqui julgando a pessoa, mas não está julgando a palavra. Eu quero dizer para você que o novo tempo de Deus é chegado aqui nessa congregação, e vocês saberão que o profeta passou aqui da parte do Senhor, porque Deus diz que Ele procura um coração arrependido, alguém com uma consciência
sabe alguém preencher o seu orgulho, a sua soberba. Quem sabe alguém entrou por essas portas querendo que fosse reconhecido pelo seu título, ou pela sua posição, ou pelo grau da sua escolaridade. Eu quero te dizer que os meus títulos não me servem de nada, nem tampouco eu ser chamado de missionário, porque eu faço isso desde os 10 anos de idade. Não é isso que me dá o direito, e nem tampouco que me dá a força e a alegria e a fé de eu dizer para você essa noite que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, e ninguém vai embora a não ser por Jesus. Então diz o Salmo, para nós encerrarmos, porque eu não sou pregador: famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito para ir a uma cidade de habitação. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bem a alma faminta, tal como a quem se assenta nas trevas e sobre a sombra da morte, presa em aflição e ferro, porquanto se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então, aqui agora ele dá a chave para como tua vida vai mudar. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Eu quero te dizer, bem verdade, que você ainda não sabe. A primeira pessoa que Deus procura na terra não é aqueles que estão alegres, não é aqueles que estão felizes. Deus não está procurando quem está com dinheiro na carteira ou na conta bancária. Deus não está procurando, pastora Cláudia, quem tem carro ou quem anda a pé ou anda de jumento ou cavalo. Deus está procurando você que está angustiado, você que não tem mais esperança, você que não acredita mais em nada. É você que Deus está procurando. A segunda pessoa que Deus está procurando é uma pessoa sirene faminta. Faminta de quê? De obediência, faminta de oração, faminta de glorificar o Senhor. Porque, pastora Cláudia, essa história de glorificar, orar, eu sempre odiei em toda a minha vida, porque eu não sabia o porquê orar e para que orar. Eu só sabia que tinha que orar porque alguém dizia: você tem que orar, senão eu te jogo lá para fora. E eu era obrigado a ficar de joelho. Então eu quero dizer para você que está entrando aqui por essas portas e saindo: o problema da igreja não é a pastora, não é a dirigente, é o nosso coração, que muitas das vezes precisamos olhar para dentro de nós mesmos, tomar nossa cruz e seguirmos ao Evangelho de Deus. E ali Filipe, em Tomé, olha para Jesus e ele diz assim: mestre, para onde é que tu vais que nós não podemos ir? E aonde é que está Deus? Nós queremos ver Deus. Jesus falou: Filipe e Tomé, quem vê a mim vê o Pai. Então, como isto, mostra-nos ao Pai. Amém? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Não vim para pregar, mas eu vim para dizer para você que ainda há uma esperança. Se você entrar no teu quarto, fechar a porta ou for para um lugar bem deserto e começar a orar de verdade. Eu conheço um homem que ele sempre se senta debaixo de uma árvore, aí por onde eu já passei. E lá eu descobri que aquele homem, ele sempre buscava a face de Deus ali, e Deus sempre aparecia para aquele homem. Eu também ouvi falar de um homem chamado Moisés, que ele não conhecia Deus, mas ele tinha um anseio. Moisés viveu 40 anos na casa de Faraó, e após matar um egípcio, ele foge para o deserto. A sorte dele é que ele chega, a pastora Cláudia, na casa do sacerdote Jetro. E quando ele entra na casa do sacerdote, a vida de Moisés mudou em um dia. Moisés passou 40 anos tentando mudar a sua vida, falava mais de 40 idiomas. Mas quando ele entrou na casa do homem de Deus, a vida de Moisés mudou. E aí Jetro começou a pregar para Moisés, dizendo: Moisés, Deus se manifesta lá naquele monte. É aquele monte que Deus aparece. E aí Moisés agora tomou uma atitude e ele subiu aquele monte. E como ele sobe lá para procurar uma ovelha, a qual ele tomava conta, Deus aparece para Moisés no meio de uma chama ardente e fogo. E no meio da chama, irmã, Deus fala com Moisés e diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa, o lugar é santo. Então Deus
Que Deus te abençoe em nome de Jesus.